Vamos começar, porque hoje tem novidades, né? Bom, então eu vou só compartilhar aqui a tela, pessoal. Quando aparecer aí para vocês, alguém dá só um ok no áudio, tá? Deu certo? Show, beleza. Pois vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira de hoje. Então, o que é que a gente preparou para vocês hoje, né? As meninas aqui, a Kátia, a Cláudia, que já passaram essa formação, o início da formação para vocês, falando sobre a RSL, e eu sou o professor Alex Ami. A gente vai ficar responsável aqui. Opa, eu acho. Pronto. A gente vai ficar responsável aqui, ó. Kátia ficou responsável para explicar o que era um RSL, a estrutura, né? E a professora Cláudia, na semana seguinte, 16 de março, falou sobre a escrita dessa RSL, né? Como é que você teria que ter os cuidados iniciais ali para produzir a RSL, perfeito? E ficou para mim, né, a gente falar sobre a escolha da revista para publicação, perfeito? Deixa eu só aceitar a galera aqui que está chegando. Mais 2 convidados aqui, pronto. Mais gente chegando. Beleza. Então, ficou para mim, né, falar para vocês um pouquinho sobre a escolha da revista, né, e como fazer essa submissão, tá certo? E no próximo encontro a gente vai ter um aprofundamento aí, né, para ver se a gente consegue andar nas produções, tá bom? Então, vamos lá, prestando atenção aqui no que eu preparei. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Qualis, né, e o que está acontecendo aí a partir de 2026, né, da nova avaliação, do novo quadriênio, tá? Depois a gente vai falar sobre a seleção da revista, como adequar o artigo a essa revista, e depois a gente vai mostrar como submeter esse artigo a uma revista, tá bom? Bom, eu ia preparar o PowerPoint mostrando passo a passo, mas eu optei para, na hora de selecionar a revista, a gente mostrar ao vivo o processo de seleção, né, de como você fazer uma escolha mais assertiva, tá certo? Para sua publicação, tá? Para que a sua publicação não tenha muitas rejeições, né, muitas dificuldades, muitos empecilhos no meio do processo, tá certo? Então, a gente vai falar primeiro aqui sobre o Qualis, né? Eu acho que todo mundo aí já deve saber, né, qual é a intenção do Qualis, que é de avaliar os periódicos, né, na pós-graduação, uma espécie de avaliação de periódicos, né, voltados para a pós-graduação. Então, o que eles faziam entre 2021 a 2024? O objetivo era classificar os artigos publicados em ordem de relevância, perfeito? De impacto, tá? E a CAPES, a partir desse novo quadriênio, né, de 2025 até 2028, que é o que está vigorando agora, disse que não iria mais usar o Qualis nos periódicos, né, não será mais utilizado no ciclo entre 2025 a 2028. Então, diante deste cenário, a conclusão didática que a gente tem é que a gente, embora a gente saiba onde procurar a revista, a gente tem que ter outros critérios complementares para essa escolha, tá? Não apenas olhar para o Qualis, que normalmente a gente quer publicar naquele que traz mais impacto, mas aí a gente tem que ter alguns cuidados, porque não necessariamente o Qualis vai garantir a tua publicação, tá? Então, é bom a gente ficar atento aí, né, para essa escolha, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado, tá bom? E aqui é só um quadro, né, de Qualis por nível de formação. Isso aqui não é uma coisa que é para seguir à risca, é uma orientação, né? Uma orientação, um direcionamento, tá certo? Espera aí que tem mais gente pedindo para entrar. Deixa eu ver se eu consigo autorizar aqui. Só um minuto, deixa eu sair aqui, porque tem muita aba aberta. Tem mais um convidado, é o Cláudio Wesley. Seja bem-vindo, Cláudio. Então, vamos voltar lá. Então, esse Qualis, ele é classificado desde a categoria C até a categoria A1, tá certo? Então, o que se orienta, né? Que para publicar no Qualis de revista C, seja uma pessoa que esteja na graduação, está iniciando o processo de pesquisa, de publicação, não tem muita experiência, perfeito? Se você já tem alguma experiência em publicações, aí você já está aqui no nível de graduação, já é graduado, já está indo para o mestrado, aí você vai começar essa pesquisa a subir um pouquinho de degrau, e aí você passa para os Qualis B, que vão de B4 até a B1. E, em compensação, a gente tem aqui os Qualis de alto impacto, né? As revistas que vão de A4 até A1, que aí normalmente é direcionado para o pessoal que já tem uma experiência, né,
mais rebuscada, já está mais experiente aí na pesquisa e nas publicações, perfeito? Que vão buscar aqui as revistas de Qualis A1. A orientação do professor Daniel, né, normalmente para os seus alunos, é que busquem as revistas de alto impacto, perfeito? Para que a nossa pesquisa tenha uma relevância científica, para que seja bem aceita, né, pela comunidade científica, tá certo? Então, isso aqui é só para o pessoal entender o nível dos Qualis, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor, quem tiver dúvida aí, pode soltar pelo áudio, tá? Porque aqui eu estou olhando só para a minha tela. Então, vou entender que está tudo claro para todo mundo, né? Então, olha só. A próxima etapa da gente é exatamente a seleção da revista. Como é que eu vou selecionar a revista? Tá? Então, a indicação é a gente buscar a plataforma Sucupira, tá certo? Essa plataforma Sucupira, ela faz um compilado de todas as revistas, né, de publicação científica do Brasil e do exterior. Então, aqui é como se a gente tivesse uma biblioteca nas nossas mãos de periódicos, tá? E aí, a gente vai ter aqui na parte superior da revista, né, a escolha da classificação dos periódicos, tá vendo? Você clica nessa setinha aí, vai baixar e você vai escolher. Eu vou selecionar, normalmente, o mais recente, a avaliação de 2021 até 2024. Nessa outra aba, onde tem área de avaliação, você vai identificar a tua área de atuação. Então, você quer ter acesso a periódicos na área de ensino, na área de educação, não, é na área de astronomia, é na área de física, é na área... E aí você vai selecionando as tuas áreas afins, perfeito? Então você adiciona nesse botãozinho mais que tem aqui do lado, tá? A gente vai já mostrar ao vivo. Eu vou entrar direto na plataforma Sucupira e a gente vai fazendo passo a passo devagarzinho, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Isso aqui é só a tela inicial para você se situar quando chegar na plataforma Sucupira. Tranquilo? Aqui, ó, ISSN e o título, você não precisa colocar porque você está procurando uma revista, tá certo? Então, aqui embaixo, onde tem a classificação, aí você vai selecionar as revistas dentro daquele impacto dela. Se ela é A1, ou você está querendo uma revista A3, A2, A4, então aqui você vai selecionar e, finalmente, você clica no botão consultar. Após você clicar nesse botãozinho de consultar, vai aparecer uma lista gigantesca de periódicos com esta classificação que você acabou de determinar, A3, perfeito? E aí você vai poder escolher as revistas. Tranquilo até aí? Show de bola? E agora a gente vai passar, eu vou minimizar aqui a tela, para alguns filtros, né, que você tem que ter ao ir selecionar a revista. Então, qual seria o primeiro filtro? Tá? O primeiro filtro é você olhar para o escopo e para o foco da revista. Alguém está pedindo para entrar? Então, vamos lá, permitir todos. O Shelly está de volta. Então, olha só, a gente vai aqui escolher, né, olhar para o escopo da revista, ou para o foco da revista. Porque não adianta você tentar publicar numa revista em que não faz parte da tua linha de pesquisa. Ah, mas ela é A1. Sim, mas se ela não faz, né, não faz publicações na tua área, na tua linha de pesquisa, nem adianta submeter, porque com certeza o teu artigo ele vai ser recusado, tá certo? Então, a primeira coisa é você olhar para o foco e para o escopo. Daqui a pouco, quando eu estiver entrando diretamente aí no site, né, de uma revista, eu vou mostrar onde você localiza o escopo, né, para ver se adequa com a tua linha de pesquisa, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. O que é que nós temos posteriormente? A credibilidade do editorial. Olhar quem é o grupo, né? Quem é que faz parte do editorial daquela revista. Né? Olhar os critérios de avaliação e se existe transparência naqueles critérios de avaliação. Perfeito? Então, é importante você saber quem edita, até para que a revista tenha credibilidade, né? Para que a revista seja uma revista que, como o Daniel gosta de falar, não seja uma revista predatória, né? Então, a gente vai buscar aqui, olhando para o escopo, olhando para o editorial, para ver a credibilidade. É importante ver se essa revista ela tem indexação e visibilidade, aonde ela está indexada, quais são os mecanismos, né, os indexadores que ela faz parte, porque enquanto mais indexador ela fizer parte, maior é a visibilidade daquela revista, perfeito? Ela é mais fácil de ser encontrada e, consequentemente,
ela vai ter uma relevância maior, vai ter uma maior credibilidade, tá certo? Outra coisa importante é você ver a questão da ética e integridade da revista, olhando se há política de plágios, né, a proteção à autoria do artigo, se há algum conflito de interesse, se há retratações. Então, quando a gente vai publicar, né, quando você vai escolher uma revista para publicar, a gente tem que fazer uma espécie de mudança de comportamento. Normalmente, a gente, quando vai se inscrever em alguma coisa nova, a gente não lê os miúdos, a gente não lê sobre a revista, a gente só quer publicar. Mas aqui é importante você saber aonde você está pisando, tá certo? Até porque quanto mais informações você tem, mais adequada aquela revista vai estar o teu texto final, perfeito? Então, quanto mais informação você colher sobre, por exemplo, o escopo, você vai ser mais assertivo. Quando você conhece o editorial daquela revista, você sabe qual é a área de pesquisa do grupo editorial, então você tem mais assertividade, perfeito? Então, é importante olhar para o que a gente normalmente, né, quando está fazendo uma inscrição num site, está pegando qualquer coisa, a gente procura não ler os rodapés, não ler como é que eu posso dizer, o histórico da coisa, né, o histórico dessa revista. A gente passa logo para a parte principal, que é o artigo, né? Eu quero ler um artigo, eu quero ler uma pesquisa. Mas se você é um autor, você tem que ter esse cuidado, tá certo? Outra coisa é observar se existem custos, existem taxas. Não quer dizer que uma revista que cobre para publicar, ela seja uma revista ruim. É importante, né, que não seja uma revista predatória, como diz os grupos de pesquisa, né? Vixe, Maria, eu fui limpar aqui e fui passar direto. Então, o que você precisa observar aí é se essa taxa é acessível para você, se a revista é uma revista confiável, né, se tem credibilidade editorial, se ela tem visibilidade, né, se ela se adequa à tua linha, né, de pesquisa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes da tomada de decisão, tá certo? Então, é muito importante você estar alinhado com a revista, para que você seja mais assertivo na tua publicação. Tranquilo? Então, vamos lá, dar continuidade aqui. A próxima coisa é o prazo, né? As revistas, elas têm prazo de publicação. Então, você precisa ficar atento, né? Qual é a periodicidade da publicação dessas revistas, para ver se ela atende à tua necessidade. Não, eu preciso publicar logo. Então, talvez, de acordo com a tua necessidade, uma revista que tem publicação semestral não faça sentido, né? Você tem que procurar uma revista quadrienal, né, uma revista bimestral, você tem que procurar de acordo com a tua necessidade. Então, é importante que você observe todos esses detalhes. E o último detalhezinho aqui é a compatibilidade formal. Se o teu manuscrito, ele cabe nas regras daquela revista, né, nos idiomas exigidos e no formato exigido pela revista. Normalmente, as revistas oferecem um template para que você escreva o artigo, né, com aquele formato, já com aquela formatação, determinando aí já qual é a fonte, qual é o espaçamento, tudo bonitinho, né? Então, você tem como baixar isso, né, já no site da revista, tá? Quando ela não oferece, é porque ela quer fazer uma triagem inicial. Então, você manda um artigo dentro de uma formatação básica que ela te oferece, e essa revista vai passar, né, vai passar pela uma análise ali, uma triagem inicial, e caso é aprovado o teu artigo, né, é aceito, aí eles mandam o template para que você adeque, né, para a publicação, né? E isso às vezes, é um processo desgastante de idas e vindas, né? Porque às vezes ela acaba nessa primeira triagem inicial, ela já recusar o teu trabalho. E aí você precisa, né, submeter para outra revista ou procurar outras alternativas de melhorar o teu trabalho para tentar publicar naquela revista lá que deu uma negativa, né? Então, é interessante você conhecer a estrutura da revista primeiro, antes de você escrever para ela, tá? Para que você seja sempre mais assertivo, tá certo? E aqui, a gente vai fazer o passo a passo, né, de como eu escolher uma revista, como eu encontrar uma revista que se adeque à minha linha de pesquisa, tá certo? E depois, permitir aqui Seja bem-vindo, Eli, a entrada da Eli. E depois a gente vai mostrar para vocês aqui todo o mecanismo, todo o passo a passo.
Então, por enquanto, alguma dúvida? Se tiver dúvida, meu povo, pode levantar a mão, pode abrir o microfone aí, que a gente vai tentar solucionar aqui, né? Tentar ajudar vocês. Tá tranquilo por enquanto? Show de bola? Então, vamos dar continuidade. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, esse material vai ser disponível para vocês, e eu deixei o link aqui embaixo, que vai te levar direto para a plataforma Sucupira, tá? Então, isso aqui, a plataforma em loco. Vocês estão vendo a plataforma? Não, né? Deixa eu só mudar aqui o compartilhamento, tá? O compartilhamento aqui estava em tela. Então, deixa eu fechar aqui, só um minutinho. Vou compartilhar agora a janela. Tela inteira. Todo mundo visualiza minha tela aí? Show, beleza. Então, vamos nós. Então, essa tela aqui é aquela tela inicial que eu tinha colocado um printzinho lá da plataforma Sucupira, tá? Então, Alex, eu acho que o Jaime quer fazer alguma pergunta. Obrigado. Jaime, fique à vontade, meu irmão. Agora que eu vi aqui sua mãozinha levantada, porque me alertaram. Pode falar, meu querido. Boa noite aí aos Boa colegas. noite. Com relação, às vezes, a revista, né, ela não aceita, né, o seu artigo, mas ela diz assim, você vai ter que fazer as seguintes alterações. Aí, quer dizer, não foi uma negativa total, né, desde que você atenda às regras, né, editoriais da revista. Não é isso? Perfeitamente. Ela podem ter várias idas e vindas, né? Você manda para lá, existe a possibilidade, se ela identificar um plágio, identificar alguma aberração, ou não faz parte do escopo da revista, ela já negar direto, e aí você não tem mais o que fazer. Mas se houver uma solicitação para você, você pode se ajustar, pode mudar, né? E atender às exigências da revista para poder conseguir a publicação. Beleza, Jair? Exato. Pode falar, Carlos. Alex, você Oi. está mudo. Olá, boa noite, gente. Oi, Carlos. Boa noite, meu irmão. Você falou rapidinho aí, mas só para confirmar mesmo, porque eu já vi também, a gente vê, né, os requisitos da revista, aí essa era a minha preocupação, assim, quando você envia o artigo e quando ele é negado, né, mas aí você pode pegar esse artigo e publicar em outra revista, né? Pode tentar. É porque... Ele não foi publicado. Certo. Porque a gente vê lá, tu esqueci agora, mas tem dizendo assim, você não pode ter tentado em outra revista, algo assim. Não pode ter, ele não pode ter sido aceito em outra revista. Sei. Beleza. Porque se aceita em um e aceita em outra, aí perde o caráter do ineditismo, né, da pesquisa. Certo, era isso. Então é possível, né? Obrigado aí. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, só para deixar claro aqui para o Carlos, mas você não pode submeter para duas ou mais revistas no mesmo tempo. Simultaneamente. Você tem que esperar a resposta, né, o feedback aí da revista para que você possa tentar em outra, porque vai que a revista aceita a submissão, né, sem nenhuma modificação, né? Aí você não pode ter submetido. Perfeito. Boa observação, Cláudia. Porque senão ia sair duplicada a tua publicação, né? Ia publicar 2 vezes simultaneamente. Então, isso aí é contra a ética, né? Tá certo? Vou mostrar agora aqui para vocês o passo a passo, tá? Então, quem não conhece a plataforma Sucupira, tá aqui o layout dela, é bem simples. Você vem aqui em cima, vai clicar qual é a classificação que você vai selecionar a revista. A gente orienta que você pegue a mais recente, a mais atual, de 2021 a 2024. Tranquilo? Em seguida, a gente vai ter área de avaliação. Então, aqui, você vai ter uma pancada de áreas, né? Direito, engenharia, economia, computação, mas aí você vai direcionar para aquela tua área de pesquisa.
Então, a gente aqui, normalmente, vai escolher educação, por exemplo, ou ensino, tá certo? Ou ensino e educação, né? E aí, se eu quiser acrescentar mais alguma área, você vem no maisinho aqui, ó, e já pode escolher outra área, perfeito? E aí você vai fazer uma busca de revistas relacionadas ao ensino e à educação, ou ao ensino e à economia, perfeito? Então, o caráter aditivo, né? Nesse caso aí, tá? Então, vou colocar aqui ensino, e aqui embaixo a gente vai colocar em qual nível, né? Em qual classificação essa revista, né, que eu quero publicar. Então, eu vou querer publicar na revista A1, certo? E aí você coloca aqui A1 e clica em consultar. Ao clicar em consultar, ele vai atualizar te mandando todas as revistas em ensino que tem a classificação A1. Só que observe aqui que a gente tem 788 registros, perfeito? E aí, qual é que eu vou escolher dentre estes aqui que eu vou publicar? Aí vem uma segunda informação importante. É interessante que você olhe para a área da publicação, perfeito? Que é em ensino, e você olhe para a área mãe. A área mãe é quem vai fazer o filtro e te direcionar para a tua linha de pesquisa. Então, uma pessoa da matemática vai procurar uma revista de área mãe, história? Não faz sentido, perfeito? Mas em ensino, já faz sentido. Tranquilo até aí? Chegou mais alguém aqui. Eu estou autorizando. Então, em ensino, já faz sentido. Não é? Então, a pessoa vai pegar, pode publicar. Se é da matemática, ela pode publicar aí desculpa, pronto. Ela pode publicar aí numa revista de ensino, tranquilamente. Pode publicar numa revista de educação? Pode, tá? Então, você vai ter que direcionar, minha área de pesquisa é essa, então eu tenho que procurar uma área-mãe que seja correspondente àquela linha de pesquisa, tá? Para que não corra o risco de logo na primeira triagem o teu artigo ele ser descartado, perfeito? Então, aqui a gente tem várias revistas, tá? E aí, professor, como é que eu escolho? Bom, a escolha aqui vai ser você alinhar a área, né, que no caso é o ensino, a classificação que você deseja, que no caso aqui eu escolhi foi A1, né, e a área mãe, que no caso aqui eu vou pegar matemática. Vamos ver aqui revistas em matemática. Revistas de ensino, pronto, vou pegar essa daqui, da Amazônia. E aí eu pego revista da Amazônia, UFPA 2004. Professor, e agora? Depois que eu escolhi a revista, o que é que eu faço? Você pode pegar aqui, no caso, o ISSN dela e fazer uma busca por essa revista, ou você pode simplesmente copiar isso aqui e jogar no Google, para fazer uma busca pelo Google, aonde é que está essa revista, perfeito? Você vem aqui, ó, o IFPA, pronto. Opa, aqui eu fui no Google acadêmico, né? Deixa eu botar o Google normal. Botei no Google normal, o UFPA, opa, apareceu aqui, ó, periódicos UFPA. Quando eu clicar nesse periódico, já vai abrir aqui, ó, a revistazinha, né, Amazônia, tá certo? Então, a revista de educação em ciências e matemáticas. Então, você vê que lá tem descrito que a área mãe é ensino. Educação, né? Se eu não me engano. Ou era ensino? Agora, pronto, é ensino. Só que o ensino aqui, ele já amplia um pouco mais. Né? Ele amplia para que áreas? Ensino de ciências e matemática. Perfeito? Então, o que você vai fazer depois que você chegar na revista? Toda revista vai ter aqui em cima alguns atalhozinhos. E um desses atalhos é sobre a revista. Então, é importante você clicar aqui e ler o que essa revista propõe. Então, aqui nós vamos ter, na parte de políticas dessa revista, o foco e o escopo. Esse foco e esse escopo é o que vai nos direcionar. Deixa eu só ver aqui que tem mais gente me chamando aqui, pedindo para entrar na sala. Pronto, beleza. Autorizado. Então, esse foco e escopo aqui, né, é o que vai me direcionar, vai fazer com que eu veja se a minha linha de pesquisa, se o meu trabalho, ele está em ressonância, né, está alinhado com a revista, tá? E aí eu preciso ler. Então, observe aqui, ó, que no foco e escopo dessa revista Amazônia, tem dizendo aqui, Revista de Educação em Ciência e Matemática, é editada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Ciências e Matemática do Instituto de Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará. Um periódico científico, olha uma informação importante aqui, ó, publicado semestralmente,
Então, essa é a periodicidade dessa revista. Ela vai fazer uma publicação por semestre, certo? Aberto à comunidade científica internacional, destinada à publicação de pesquisa sobre... destinada à publicação de pesquisa sobre o que ela pesquisa? Formação de professores, processos de ensino e de aprendizagem na área de educação em ciências, matemáticas e educação ambiental. Então, observe aqui que está bem claro qual é o escopo, né? Qual é o foco dessa revista, tá certo? Então, na hora que você vem para o foco e para o escopo, tu já vai fazendo um filtro, né? Se ela cabe dentro da tua linha de pesquisa, dentro do teu trabalho ou não. Perfeito? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, vamos continuar. Vamos embora. A revista aceita prioritariamente, o que ela aceita? Qual é o tipo de artigo que eu estou escrevendo? Perfeito? Então, a gente aqui vai escrever uma revisão sistemática de literatura. Existem revistas que não aceitam revisão sistemática de literatura. Então, eu preciso ler o foco e o escopo para saber se essa revista vai aceitar uma revisão de literatura. Então, aqui está dizendo, ó, a revista aceita prioritariamente o quê? Artigos de pesquisa ou de revisão teórica. Perfeito? Então, quando aparece revisão teórica, pode ser a revisão de literatura, revisão sistemática de literatura. Ah, professor, estou na dúvida se a revista aceita ou não aceita. Uma dica. Vem aqui do ladinho, aonde tem pesquisa, tu vai e coloca revisão de literatura. Perfeito? E aí tu manda pesquisar. Se ela encontrar publicações com revisão de literatura... Eu acho que eu escrevi errado. Cadê, meu Deus? Vou voltar aqui. Pronto, deixa eu melhorar aqui. Ó. Revisão de literatura. Não, estava certo. Se ela aparecer aqui do lado, ó, observe. Tá vendo que tem publicações, ó? Primeiro, Arduino no ensino de física, uma revisão sistemática de literatura. Então, se já tem artigos aceitos, você já está, né, garantido que essa revista aí vai aceitar a tua RSL. Perfeito? Deu para entender aí? Então, se você está na dúvida se aceita ou não aquele tipo de trabalho que você está querendo submeter, você faz uma pesquisa, vê se ela já aceitou algum. Perfeito? E aí você já vai ter uma prévia, né? Se aquele teu artigo, né, aquele teu trabalho, ele pode ser publicado ou não por essa revista. Tranquilo até aí? Então, olha só o que ele diz. Ele aceita prioritariamente artigos de revista ou de revisão teórica, com as seguintes características. Então, ele ainda coloca mais detalhes, né? Com as seguintes características. Quais são as características? Os artigos de pesquisa que apresentem com objetividade, clareza e coerência o referencial teórico, questões de pesquisa, método de coleta e análise de dados empregados, resultados obtidos devidamente analisados e discutidos. E, por fim, as conclusões, implicações da pesquisa para a área de educação, ciência e matemática. Tá? Então, ele está deixando bem claro, se for artigo de pesquisa, tem que ter toda essa estrutura. Já no caso, se for artigos de revisão de literatura, da área de educação em ciências e matemática, né? Ele diz aqui, ó, desde que sejam revisões teóricas inéditas, atualizadas e amplas, baseadas em referências nacionais e internacionais, cujo assunto ou maneira que foi abordado não tenha sido previamente revisado em outros livros ou artigos publicados. Então, ele deixa uma coisa mais refinada, né? Ele deixa a coisa mais ajustada para que seja aceita a publicação desse teu artigo. Tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Tá de boa? Posso continuar? Show? Então, essa daqui é a parte principal, para tu saber se a revista está alinhada com o teu trabalho, certo? Então, o que eu vou fazer a começar? Ah, professor, o que eu tenho que fazer, né, no caso, para submeter a revista, tá? O que eu tenho que fazer para submeter? Normalmente, as revistas pedem para que você faça um cadastro. Então, você vai vir aqui, né, e vai tentar um acesso. Você não vai conseguir esse acesso, porque você ainda não tem uma conta registrada naquela revista. Então, você vai ter que fazer esse cadastro. Então, por mais que as não está cadastrado. Cadastre-se. Então, na hora que você for fazer o cadastro, você vai preencher um formulário, tá certo?
Nesse formulário, oi, Jaime, quer fazer uma pergunta? No caso, você tem que, vamos dizer, para publicar, né, o artigo na revista, você tem que estar ligado a algum programa de pós-graduação estrito sensu? Não necessariamente. Você pode estar vinculado a um grupo de pesquisa, né? É importante que você esteja vinculado a uma instituição ou a um grupo de pesquisa para que a revista aceite, né? Para ela saiba, pelo menos ali, o teu, como é que eu posso dizer, qual é a tua relação com a pesquisa, qual é o teu vínculo de pesquisa, tá certo? E, geralmente, não é somente um único autor, né? Pronto. É outra coisa que a gente tem que ter o cuidado quando vai escolher a revista, né? Porque a gente tem que ver a quantidade de autores que ela permite, tá certo? Aí, às vezes, vamos pensar, a gente vai fazer um trabalho aqui, por exemplo, de RSL de duplas, perfeito? E aí, suponhamos que os dois alunos sejam alunos de pós-graduação, né, e são orientados um pelo professor A e o outro pelo professor B. Na hora que ele vai publicar um artigo, é interessante que ele coloque os orientadores dele como coautor, né, como um orientador daquele trabalho. E, às vezes, a revista só permite 3 autores, e aí vai ter um conflito, né, porque alguém vai ter que ficar de fora. Então, é importante você olhar para a quantidade de autores e ver qual é a quantidade máxima de autores que a revista permite, né? Para que depois que você submeta, não tenha o desprazer, né, de ter que excluir alguém, né, ou ter que mudar de revista, tá? Depois de adequar, né, todo o template, né? Então, é interessante você ter esse cuidado, sim, viu, Jaime? Muito boa observação. Cosmo aí levantou o braço. Pode falar, Boa noite, Cosmo. gente. Boa noite, meu irmão. Sami, outra observação interessante também é essa questão, que algumas revistas, elas exigem que um dos autores, eles tenham, no mínimo, mestrado ou doutorado. Pronto, show de bola. Isso aí a gente precisa analisar, né? No caso, o Cosmo, lá na descrição da revista, a gente tem que ler aqueles pormenores. O que é que ela permite? Tem revista que... É porque vai depender do qualis da revista, né? Se no caso uma revista qualis A1, ela vai exigir uma propriedade maior, né, de alguém que respalde aquela pesquisa, tá? No caso da revista C, já é mais, do qualis C, né, ela é mais livre, né, para alunos de graduação mesmo, publicarem com um professor. Então, é muito importante essas observações, porque a gente precisa ler aqueles pormenores, para saber se aquela revista aceita ou não o nosso trabalho, né? Às vezes aceita de nível de mestrado, mas não aceita de graduação, né? Às vezes aceita somente para alunos de doutorado, mas não aceita para especialistas. Então, tudo isso vai estar descrito sobre a revista. Daniel, pode falar, meu irmão. Meu caro, boa noite. É porque eu ia fazer uma pergunta, mas eu fui contemplado com a sua resposta ao outro rapaz aí. Show, meu querido, tranquilo. Qualquer coisa pode levantar o braço. Cosmo, pode falar, meu irmão. Sami, um detalhe interessante, eu passei por essa situação agora no início do ano, com relação à escola de verão do ano passado, né? A gente produziu uma RSL e, assim, a gente se deparou com um detalhe, um entrave bem complicado, que foi a questão do número de caracteres. Boa. Sabe? Isso é muito delicado, porque, assim, você produz um trabalho e, de repente, quando você vai ver os pré-requisitos da revista, ele limita lá o número de caracteres e você tem que reduzir. É bem delicado isso. E aí você fica sem saber o que cortar, né? Exatamente. O meu desespero. Pois é, isso é uma coisa que a gente tem que ler, aquilo que a gente não costuma ler, é uma mudança de comportamento, né? Então, os pormenores sobre a revista vão ser fundamental para que você escreva de acordo com as exigências da revista. Então, tem revista que limita a quantidade de páginas, tem revista que limita a quantidade de palavras ou de caracteres. Então, você tem que saber, né, para quem você está escrevendo, tá certo? Para que você não corra o risco, né, de ter aí essa surpresa indesejada, né, Cosmo, de ter que cortar a coisa e você não sabe o que é que corte, tá certo? Então, só voltando aqui, para a galera que nunca, né, se inscreveu numa revista, nunca submeteu um artigo, então, nós temos aqui o perfil, onde você vai preencher, login, aqui você vai criar uma senha, que ele pede para repetir, para confirmar, né? Aqui o pronome de tratamento que você deseja, o seu nome, o nome do meio, sobrenome, coisas básicas, tá? Aqui vai perguntar as iniciais do teu nome, tá? O sexo, tá certo?
E aqui ele pergunta a instituição que você está afiliado. Então, você é aluno da UFC, você vai colocar aqui, aluno do mestrado, lá, ou instituição, Universidade Federal do Ceará, tá certo? A assinatura, você não precisa preencher. O e-mail, teu e-mail, né, para onde vai ser comunicada a comunicação entre você e a revista que você desejar, confirma o e-mail. Aí aqui é importante. Vocês têm que ter o ORCID, né? Então, quem não tem ORCID ainda, você vai entrar aqui no site orcid.org, vocês estão visualizando aí? orcid.org, e você vai vir bem aqui, ó, pegar meu ORCID, ID de registro. E aí você vai fazer um cadastrozinho para que você tenha o ORCID, tá? Porque aí depois que você criar o seu ORCID, você anota ele, deixa guardadinho ali num doc, porque sempre que você for se inscrever numa revista, eles vão pedir o teu ORCID. Então eu posso vir aqui, né? Ah, professor, eu tenho ORCID, mas eu não lembro. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu só ver se foi uma pessoa que chegou aqui, que eu vi um... Opa, foi. Eu tenho meu ORCID, mas eu não lembro. Então, você vem aqui em cima, na busca, coloca seu nome, clica em buscar, e ele vai mostrar. Tá aqui o meu, ó, Alex Amir. Eu copio esse númerozinho e coloco lá na revista, né? Lá no cadastro da revista, tá? Então, deixa eu só ver aqui que eu acho que eu mudei a página. Opa. Estava aqui, não. Aqui é o ORCID, currículo lá. Ah, tá aqui, cadastro, pronto. Então, olha só, aqui você coloca o número do ORCID, né? O URL já é o teu Lattes, tá certo? Então, é importante que você tenha o ORCID e esteja com o teu Lattes atualizado. Então, você vai vir lá na plataforma Lattes e vai pegar aqui, ó, a tua URL, né? Do teu Lattes, que vai levar direto para o teu Lattes para que você consiga fazer o cadastro. Show? Aí aqui são coisas pessoais, telefone, endereço postal, país. Outra coisa importante, ele pede um resumo de biografia, né? Então você vai colocar graduado na Universidade X, especialização na Universidade Y, mestrado na Universidade Z. Né? Você vai fazer um resumo da tua biografia aqui de 3, 4 linhas, tá? E no final você coloca aqui os idiomas, né, conhecido, e faz o cadastro. Quando você fizer o cadastro, a revista, normalmente, ela manda uma confirmação para o teu e-mail, para o e-mail que você registrou, tá certo? E aí vai vir um e-mailzinho aqui, que eu fiz aqui previamente, eu sabia que ia mostrar para vocês, né? Então, eu fiz o cadastro nessa revista, e aí ele manda aqui um e-mail, ó, seu Alex Amir Mesquita Barbosa, seu cadastro foi criado na revista Amazônia, tarará, tarará, e aqui tem, ó, segue a URL a seguir para confirmar ou para validar o seu cadastro. E aí, quando você clica aqui, você já vai direto para fazer o teu acesso como autor, beleza? Então, aqui, a partir daqui, você já entra como autor. Eu vou digitar aqui minha senha e vou entrar, que vai mudar aqui, ó, onde tinha usuário e senha, aqui entrou no meu perfil, né? No meu perfil dentro da revista. Tá tranquilo até aí? Alguma dúvida, moçada? Show de bola? Pronto. Aqui é como você chega na revista, como você verifica se a revista está dentro da tua linha de pesquisa, né? Se ela... Deixa eu ver se entrou alguém. Não, foi não. Alex, Oi. Anália, chegou um aviso aqui dizendo que a chamada termina em 15 minutos. Vala Missão Briguilino. Vamos acelerar aqui. Se ela terminar, eu reabro, tá certo? A sala, tá bom? E aí eu boto o link lá no grupo, tá bom? Ok. Show de bola? Então, o que a gente vai fazer agora? A questão da submissão. Eu agora já tenho o meu cadastro aprovado. Show? E agora o que eu vou fazer? Vou submeter meu artigo. E aí o que eu faço para submissão? Você vai vir aqui e vai ter, ó, nova submissão. Clicou aqui em cima, tem os passo a passo. Ó. Primeiro é o início, depois vem a transferência do manuscrito, quando você vai fazer o upload, né, do teu documento. Inclusão de metadados, se tiver metadados, né? Transferência de documentos suplementares e a confirmação. Então, aqui vai, ó, seção, escolha a seção. É um editorial, é um artigo científico? Clique em artigo científico. Qual o idioma de submissão? Vou colocar português Brasil. Aqui, confirme que a submissão está em conformidade com as condições seguintes, marcando as caixas de seleção para seguir para o passo 2 do processo. Beleza? Aqui, contribuição,
A contribuição é original e inédita, então você está assumindo o compromisso de que é original e inédita. Nenhum dos autores teve artigo publicado na revista nos últimos 12 meses, ou submetido outro manuscrito nos últimos 6 meses, como autor principal ou coautor, perfeito? Então, você vai clicando aqui para dizer que você está de acordo com a revista, perfeito? Aqui vão ser a declaração de direitos autorais, né? De direito autoral. Os autores concordam com os termos de declaração de direito autoral, e aí se você clicar aqui, ele vai direto para a licença lá da revista, tá certo? Especificando que será aplicada a esta submissão, caso seja publicado nessa revista, né? A garantia dos direitos autorais. Aqui a política de privacidade, e aqui é caso você queira mandar alguma informação diretamente para o editor, perfeito? Então, se você tiver alguma coisa extra que queira contemplar, eu usei inteligência artificial para fazer a referência bibliográfica, é uma informação extra, você pode colocar aqui, tá certo? E aí você clica em salvar e continuar. Aqui é que vem a parte de upload, né, do teu manuscrito, perfeito? Então você vai vir aqui e vai escolher um artigo para publicar. Vou pegar um artigo aqui, pronto, aleatório, vou colocar aqui. É lógico que no final eu não vou submeter, tá? Eu vou cancelar isso, é só para mostrar para vocês o passo a passo. Escolhi meu artigo, coloquei em transferir. Show? O artigo, ó, já foi feito o upload, está aqui o nome do documento, que não pode ter identificação, porque aqui a avaliação é às cegas, né? Então, o artigo, dificuldade, tarará, show de bola. E aí, eu vou aqui, clico salvar e continuar, tá certo? Então, vou, salvo e continuo. Então, aqui ele já mostra um resumozinho, ó. Eu sou vinculado, onde eu estudo, tarará, um resumozinho básico. Aí aqui vem, incluir autor, tá? Então, se for mais de um autor, você vai ter que incluir todos os autores aqui. E aí você vai ter que preencher aquela mesma coisa que você preencheu para você, o seu nome completo, tarará, você vai ter que fazer isso para todos os autores. Nome dele, nome do meio, sobrenome, o e-mail, você ter o ORCID dele, o URL do Lattes dele, né, aonde ele está vinculado, você tem que ter aqui um resumo biográfico dele. Então, é interessante que, como vocês fazem as pesquisas, normalmente em grupo, em duplas, que você já tem essas informações dos coautores guardadas num documentozinho, DocSheets, né, para quando precisar, tu vai só lá no Ctrl+C e Ctrl+V e adiciona aqui, para tu não perder tempo, ficar perguntando, né? Então, isso vai agilizar o teu trabalho, tá certo? Para acelerar o processo. Aí, bem aqui, o que é que ele pede? O título do teu trabalho, tu vai pegar um Ctrl+C, Ctrl+V, e o resumo do teu trabalho também é o Ctrl+C, Ctrl+V do trabalho que tu fez, do teu artigo. Show de bola? Indexação, quais são as palavras-chave do teu artigo? Tu coloca aqui 3 palavras-chave, né? Termo 1, termo 2, termo 3, separado por ponto e vírgulas, tá vendo aqui, ó, que ele deixa claro, né? Idioma, português. Contribuintes, teve alguma agência de fomento, você coloca as agências de fomento, e aqui as referências bibliográficas, você pode copiar e colar do seu artigo as referências e colocar aqui. Show de bola? E aí depois é só o quê? Salvar e continuar. Ok? Ele não vai permitir porque eu não preenchi, tá? E aí o próximo passo é se tem metadados. Como não tenho metadados, eu sigo adiante. Depois ele vai pedir aqui no quarto passo transferência de documentos suplementares. Às vezes eles pedem umas declarações, tá? Você precisa entregar. Nesse caso aqui não, porque tu já faz a autodeclaração clicando nos quadradinhos. Mas tem uns que pedem para você assinar, né? Fazer documentos de originalidade do trabalho, alguma coisa do tipo. Perfeito? E aí você vai ter que anexar esses documentos. E no final é só submeter. Você vai ter o quinto passo aqui, que é o da submissão. Eu não vou passar para lá, tá certo? Porque eu não vou submeter o artigo que já foi publicado. Era só para mostrar para vocês o caminho, tá? Então, é basicamente intuitivo o processo. Depois que você começa, né, você faz o seu cadastro, o passo a passo, ele é intuitivo, né? Lembrando que você só vai fazer o upload do teu artigo quando você tiver a certeza de que ele está com a formatação da revista, no template da revista, com as exigências da revista, número de caracteres, número de páginas, quantidade de palavras, né? Toda a estrutura que a revista, né, exigir, você tem que cumprir para que você seja mais assertivo, tá bom? Então, esse passo a passo aqui é de como submeter. Todas as revistas, né,
vão ter esse meio de caminho aqui. Essa revista, em especial, é aquela que eu falei que não, uma das que não entrega o template de mão beijada. Ela te entrega aqui, ó, ela te entrega bem aqui, deixa eu mostrar, ó, submissões online. Ela te entrega aqui como é que tu deve entregar o manuscrito para ela, para que ela faça uma avaliação prévia. Então, os arquivos de texto não devem conter ou mencionar os nomes dos seus autores e possuir as seguintes configurações: de 12 a 15 páginas em formato A4, margens de 2,5 nos 4 lados, todo o texto digitado em fonte Times New Roman, do tamanho 12, espaço simples entre linhas e parágrafos, citações longas recuadas de 4 centímetros. Caso o texto seja aprovado pelos parecidistas ad hoc, né, os autores receberão os padrões de formatação detalhados para elaborar a versão final. Então, primeiro ela quer ver uma prévia. Se o teu artigo for aprovado, ela te manda o template para a versão final, tá certo? Algumas já disponibilizam o template pronto para tu fazer ali um download e tu já escrever em cima do template, para facilitar a tua vida. Perfeito? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Ninguém levantou a mão, eu tô com medo. Fala ligeiro. Professor, só uma... É porque saiu aqui no meu notebook avisando que tem 8 minutos para cair a aula, é verdade? Pois é, infelizmente a gente está com uma limitação. Ele limitou em 1 hora, sabe? A minha live aqui. Mas o que vai acontecer? Se cair, eu coloco lá no grupo novamente, eu não tiver finalizado, provavelmente não, eu coloco no grupo novamente um link de acesso, tá certo? Para a gente voltar. Joia, muito obrigada. Fique tranquila ali, tá bom? Bom, então até aqui, dúvidas, perguntas, tá tranquilo? Show de bola? Pronto. Então, essa parte aqui é a parte da submissão, tá? Professor, só existe essa forma da gente selecionar a revista, indo pelo... Jaime, deixa já tu perguntar, e o Francisco Lailton também. Só um minutinho, tá? Para eu concluir aqui esse raciocínio. Só existe essa forma da gente selecionar a revista através da plataforma Sucupira? A gente pode ir também pelo Google Acadêmico. E aqui no Google Acadêmico, quando você entrar, você seleciona aqui pesquisas em português ou em qualquer idioma, e você usa aqui no Google Acadêmico, por exemplo, as tuas palavras-chave, né? Usando lá fala, meu Deus, fugiu o nome, booleanos. Alguém me ajuda? Os operadores, obrigado. Operadores booleanos, né? Então, eu vou botar aqui formação de professores, e aí eu coloco, sei lá, ensino de matemática, e, sei lá, botar aqui avaliação formativa. Certo? E quando você aperta aqui para fazer a busca, ele já mostra um compilado de publicações, né? Perfeito? Dentro dessa tua linha aqui, que já é a tua linha de pesquisa. Então, você pode aqui pegar, opa, essa revista aqui, comunicação oral apresentada, sei lá, você pode olhar já aqui as revistas, né? E já ir direto para elas, sem passar lá pela plataforma Sucupira, né? Revistatópicos.com.br, não sei nem que revista é essa, mas aí eu pego o link dela aqui e vou analisar qual é o qualis dessa revista, né? Então eu venho aqui, ó, revista Tópicos, revista qualis A2 com alto impacto, né? Então, opa, é uma revista de qualidade, eu já posso olhar direto para ela, né? Então é uma forma também alternativa de você selecionar a revista vindo direto aqui para o Google Acadêmico, né, usando os operadores booleanos e as palavras-chave aí da tua linha de pesquisa. Grande Jaime, por favor, meu irmão, pode falar. Quando você estava preenchendo lá, né, os quadrinhos lá da revista, os critérios, né, teve certo. Uma parte que exigia a bibliometria. O quê? Exigia a bibliometria? Não. Não. Não, os metadados, né? Metadados, beleza, os metadados. Mas ali, exatamente. Aí vai submeter, foi só um exemplo, né? Exatamente, eu não ia submeter, por isso que eu pulei. Ok. Tá certo? Mas ali ele tem um campozinho que ele pede para você fazer o upload ali dos metadados, né?
Tá certo? Ok. É uma das etapas. Show? Francisco Lailton, meu irmão, pode falar, meu querido. Professor, a questão eu acho que seria esses metadados. A questão de planilhas que algumas revistas pedem com os dados, eles seriam acrescentados nessa questão de metadados, certo? Perfeito. Porque a gente estava tentando submeter um artigo, só que para uma revista não pedia a planilha e para outra pedia. Aí a gente Tem não bagunça, né? isso, a gente não entendeu muito como é que fica essa questão. A parada tem que ler sobre a revista. Perfeito? Para não ter essas surpresas desagradáveis. Então, se a gente não lê aqueles rodapés lá, né, sobre a revista, o que ela vai exigir, a gente corre o risco de chegar no momento que eu digo, e agora? Né? Parece que todo o trabalho foi em vão. Né? Eu tenho que rearranjar, eu tenho que... Não é que todo o trabalho foi em vão, mas eu vou ter que me virar nos 30, né? Rapidamente ali para tentar criar metadados, ou então eu vou ter que adequar uma nova revista. Tá certo? Então, é importante fazer essa leitura prévia, cara. Tá bom? Para não ter essas surpresas desagradáveis. A gente tem que evitar fadiga. Show? Bora embora? Então, essa segunda forma aqui é uma forma mais, como é que eu posso dizer aqui, mais usual, né? Todo mundo faz pesquisa pelo Google acadêmico. Então, você coloca lá, usando os operadores booleanos, e você já vai olhar aqui as revistas aqui, você pode olhar pela quantidade de citações, citado por 5, né? Então, normalmente, é um dos indicadores aí de que a revista tem visibilidade, por exemplo, né? Ó, citado por 11. Então, você vai olhar direto numa revista aqui que publica na tua área, né? Porque tu está usando aqui as tuas palavras-chave. Perfeito? Show de bola? Tranquilo? E agora a gente vai caminhar para o final, tá? E aí eu abro aqui o espaço para que vocês possam tirar dúvidas, perguntas, e a gente fica aqui à disposição, tá bom? Então, vamos aqui rapidão. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui para a apresentação. Show. Então, a gente viu que toda revista ela vai ter o escopo, que você tem que estar alinhado com o escopo, ver a credibilidade para saber se aquela revista lá não é uma revista predatória, olhar a indexação e a visibilidade, ela está indexada em quais plataformas, né? A questão da ética, da integridade, se tem custo, se não tem custo, todas deixam bem claro se tem custo ou não tem custo, tá? O prazo, né, e o tempo de avaliação para a publicação, se é semestral, quadrimestral, bimestral, vai depender da revista, isso você tem que ver se adequa à tua necessidade, e aqui, se tem a compatibilidade formal, se, por exemplo, não aconteceu o que aconteceu com alguém, eu não lembro agora quem foi que falou, né, de no final ter que cortar caracteres. Então, você tem que adequar para ver se tem essa compatibilidade para não ter surpresas desagradáveis e evitar fadiga no futuro, tá certo? Então, a gente vai agora só falar aqui dos erros, né, que mais geram rejeição ou devolução. Então, é importante que vocês se atentem para essas questões que eu vou falar agora. Primeira coisa, escolher a revista apenas pelos quales e ignorar o escopo. Lembra que tem que estar alinhado. É bom quales que tenha alto impacto, mas eu tenho que estar com ela alinhada ao escopo. Não é? A minha pesquisa tem que estar alinhada ao escopo da revista, senão já vai ser rejeitado de cara. Então, isso aí é uma das primeiras coisas que a gente tem que observar. Autorizar essa galera. Show, permitindo. Bora permitir todos. Falta mais alguém? Boa noite, Graciane. Disponha, querido. Tudo de bom. Vamos lá? Vamos dar continuidade? Permitir a todos. Show. Então, vamos lá. Então, a gente estava fazendo aqui o resumo, né, dos erros aqui que já geram rejeição já do início, tá? Para que vocês evitem correr esse risco, tá certo? Então, bora lá. Então, o primeiro dele é escolher a revista só pelo quales. A gente, às vezes, fica no emocional, né,
de querer publicar uma revista de alto impacto e esquece o escopo. Segunda coisa é submeter sem ler integralmente as instruções aos autores. Então, toda revista tem a partezinha lá, na submissão, informações para os autores, instruções aos autores, que a gente não pode pular nenhuma linha, para não correr o risco da publicação ser rejeitada, né? Oi, Roberta, pode falar, querida. Oi, professor, boa noite. É só para tirar dúvida em relação da consistência e a qualidade, assim, onde que a gente busca das revistas, né? Porque tem muitas, mas, assim, uma orientação do grupo uma vez é que existem revistas que são predadoras, né, entre aspas. Predatórias, predatórias. Normalmente, quando a gente olha para a questão do Qualis, perfeito? Ela já é uma revista de alto impacto. Então, revistas Qualis A, revista Qualis B, isso aí é uma avaliação, né, que a comunidade científica, né, já aceita como umas revistas que são confiáveis. Mas é importante você olhar para a questão editorial da revista, né, olhar para a questão do se tem custo, se não tem custo, se é transparente, se não é transparente. Então, todo esse contexto é que vai dar credibilidade ou não à revista. Então, a forma mais simples, né, da gente analisar se a revista é predatória ou não, é observando a priori o Qualis, tá certo? Então, é a forma mais simples. E aí, como é que eu observo o Qualis? Plataforma Sucupira. Sei lá, você fez a pesquisa pelo Google e encontrou uma revista X, Y lá, que você, essa revista aqui talvez seja interessante. Mas qual é o Qualis dela? Pode falar, Matheus. Pronto, agradeço, meu irmão. Pronto. Boa, Matheus. Perfeito. Show de bola, Matheus. Excelente contribuição. Tá vendo aí, ó? Bem facinho. Olhou para o valor. Nem todas, como é, Matheus? Nem todas predatórias. Não, nem todas que cobram são predatórias, mas as predatórias sempre cobram. Muito fácil de extinguir. Então, tu já olha logo, né? Cobrou. Vamos analisar o editorial dessa revista, ver se vale a pena esse investimento. Tá certo? Show de bola? Tem mais um convidado aqui querendo entrar na... Pronto. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, o próximo tópico aqui, que eu vou abordar, né, sobre os erros, é enviar o manuscrito com identificação em avaliação às cegas. Então, você não pode identificar nenhum dos autores no teu trabalho, já que aquele trabalho ele vai passar por uma identificação, uma avaliação às cegas, né? Então, normalmente eles são encaminhados para avaliadores que não fazem parte da tua instituição, né, de onde você tem vínculo, exatamente para que tenha essa ética, né, de não haver favorecimento ou influências, né, por conta da proximidade ou de identificar o trabalho do colega, tá certo? Então, não pode haver identificação, né, se a avaliação é às cegas, tá bom? O quarto tópico, o formato das referências, diferente do exigido. Então, a gente é acostumado a fazer as referências bibliográficas de acordo com a BNT, mas a gente olha que cada revista, ela pode oferecer uma orientação diferente, perfeito? Então, você tem que estar com essas referências bibliográficas dentro dos padrões de exigência da revista, tá certo? Porque, lembra da revista da Amazônia lá, que eu estava falando sobre ela? Eles primeiro fazem uma avaliação superficial, uma triagem, perfeito? E aí, naquela triagem, se ele olha para as referências e já não estão no formato, ele já não perde tempo, né? Ele já pode ser um caráter ali de eliminação para eles, porque ela não está atendendo às exigências, tá certo? Ok? Então, vamos lá para a próxima.
Não anexar carta, declarações ou documentos obrigatórios. Lembra que eu falei que algumas revistas vão pedir, né? Essa carta, essa declaração de originalidade, pode pedir algum documento para você anexar durante a submissão. Então, a ausência desses documentos, quando é exigido, pode já ser um caráter aí, né, de reprovação do teu artigo, tá certo? Do teu trabalho. Outra coisa é submeter o texto sem revisão final de linguagem, né, das tabelas e de metadados. Então, é importante, depois que eu terminei tudo, vou submeter, passar por uma revisão, né, gramatical, né, pagar para uma pessoa fazer uma revisão, ou pedir para um colega, professor da língua portuguesa, fazer a revisão daqueles trabalhos, ver se está dentro dos padrões da revista e ver se está com a língua culta, né, com a língua culta não, com a língua portuguesa na norma culta, né, para que não tenhamos essa deselegância, né, por conta do uso inadequado da linguagem, tá certo? E assim, a gente encerra a nossa aula de hoje, né, sobre as orientações, e fico aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, perguntas, vocês podem fazer críticas também, estamos aqui à vontade. Opa, o Jaime está com a mão levantada, né, Jaime? Pode falar. Exatamente. É o seguinte, no caso, né, quando você está lá fazendo a sua disciplina, né, no doutorado, certo. O professor, ele lhe dá uma dica para que qual é a melhor revista, qual é a revista que ele tem mais, vamos dizer assim, acessibilidade, já publicou alguns artigos, existe isso ou não? Jaime, normalmente essa informação só vem se você for pedir, né? Professor, você pode me indicar uma revista? Ele não vai negar, mas você tem a faca e o queijo na mão. Você tem plataformas que você pode buscar essas revistas, que você pode encontrar, né, a qualidade da revista, você pode ver se é uma predatória, se não é uma predatória, entende? Então, aí é uma coisa muito específica, a não ser que o teu orientador diga, não, eu quero que você publique na Nature, né? Aí te vira, peão, tu vai ter que correr atrás de publicar na Nature, tá certo? Mas, normalmente, ele exige apenas ali como é que a gente diz? O fator de impacto. Não, você tem que publicar na revista A1, tá certo? E colocar o nome dele como coautor. Boa. Quando você vai escrever um artigo, existe uma hierarquia na hora de você escrever os autores, né? Então, você coloca o autor, no caso você, o segundo autor, o terceiro autor, se tiver, depois você coloca o co-orientador e, por último, o teu orientador. Perfeito? Então, normalmente, o que tem mais respaldo científico, ele fica por último. Então, é como se fosse uma escadinha de conhecimento. Então, o primeiro lá não é o mais relevante, né? É quem fez aquela pesquisa, vai estar respaldado pelo último. Deu para entender? Show de bola? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Podem falar aí. Eu estou vendo aqui minhas anotações aqui, se eu esqueci de falar de alguma coisa. Professor! Opa, meu irmão, pode falar, Fernando. Professor, eu gostei da aula não, professor. Como é? Eu não gostei da aula não. Gostou não, Fernando? Eu amei. Mas beleza, cara, ainda bem. Valeu, professor, parabéns, professor. Valeu, meu show querido. De bola aí, a explanação, show de bola. Obrigado, meu irmão, foi show. Professor, excelente aula. Gratidão a todos. E a contribuição que a gente vai dar de retorno a vocês, né, no futuro, em gratidão, e dimensionar vocês, né, na nossa construção do conhecimento, é isso. Show de bola, a gente está aqui para isso, para contribuir, tá certo? Sempre que precisar, estamos à disposição de vocês, tá certo? Se tiver mais alguma pergunta, dúvida, meu povo, pode falar. E críticas também, viu? A gente aceita, para melhorar das próximas. Show?